Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Tem dormido depois do almoço, 40 minutos, a tal da siesta. A nossa cultura, a velocidade que a gente está, não permite a gente ter essas coisas que um dia foram normais para nós. Nós descansarmos, nós respeitarmos o tempo de todas as coisas. Uma outra coisa que eu conto lá da Itália, que é muito interessante, eles não aceleram nem os processos. Para você alugar uma coisa ainda hoje lá na Itália, você alugar uma casa, alugar um apartamento, por exemplo, o documento que é válido é o fax. Então você precisa alguns ainda têm o fax em casa, a gente não tinha, a gente teve que ir num lugar tipo uma casa lotérica lá da Itália para a gente enviar um fax. Daí você liga na imobiliária, não, o fax ainda não veio, né? Então você espera. Por exemplo, a gente tinha um apartamento lá que o nosso filho estava morando, a gente entregou o nosso apartamento. Nós tivemos que dar um aviso para entregar o apartamento de 6 meses. Então, durante 6 meses, a proprietária tem um tempo razoável para ela pensar o que ela vai fazer. Ela vai anunciar de novo, ela vai começar todo um processo que realmente é muito, muito assim complicado. É muito engraçado quando a gente chega lá por causa disso, porque a gente está muito acelerado e a gente tenta jogar essa hora de descanso para baixo, mas ninguém vem com a gente. E a gente de repente para pensar, quem será que está errado? Nós que estamos vivendo de uma forma acelerada, ou algumas pessoas que ainda conseguem respeitar o tempo, o time de todas as coisas, elas não se incomodam com isso. O que você acha? Quem está errado? Quem está acelerando cada dia mais a sua vida, ou quem está conseguindo ainda viver praticamente no século passado? Depende muito do ponto de vista, eu creio. Porque para nós, a gente tem algumas palavras que elas vão estar juntas sempre com a velocidade que nós estamos fazendo as coisas, porque nós estamos buscando resultado, a gente precisa do resultado, né? Imagina você, doutora Juliana, imagina você falar para os teus clientes, olha, eu vou ter um intervalinho agora de 3 horas, né? O teu cliente talvez vai atrás de uma outra advogada que não para, né? Isso é terrível, porque sem perceber, a gente vai entrando numa agitação, e eu vou tentar entrar numa agitação aqui, vamos ver como que ligou. A ideia é eu fazer isso aqui funcionar, para ver o que vai dar numa vida normal, quando, mesmo
que a gente sabe que é difícil a gente acelerar as coisas na nossa vida, mas a gente não escapa. Opa! A gente não escapa. Porque eu posso falar aqui a noite inteira que a gente precisa diminuir a nossa velocidade, mas talvez a nossa vida não vai permitir. A gente vai ter alguma coisa ali acontecendo com a gente e vai trazer talvez para nós, se nós segurarmos um pouco as coisas ali acontecendo conosco, a gente vai ter uma sensação que ela vai precisar ser validada, se ela é falsa ou se ela é verdadeira, mas uma sensação vai existir, que é uma sensação que nós não estamos sendo produtivos, que nós poderíamos fazer mais. Eu olho para alguns de vocês aqui, e eu vou até acelerar um pouquinho, porque eu acompanho aqueles que têm uma vida pública também no Instagram, né? Vocês já viram a correria que todo mundo, de repente, está vivendo? Jesus, né? Espera aí, deixa eu só acertar aqui o meu coração com a minha perna, para a gente conseguir entregar aquilo que a gente precisa, porque cada um com seus problemas, né? Se a correria é para todo mundo, a correria vai alcançar cada um de nós, talvez nos momentos onde a gente precisava estar vivendo numa outra velocidade. E como se não fosse suficiente as nossas correrias, a forma que nós vamos enfrentando cada coisa que vai aparecendo para nós, a gente percebe que a gente vai ficando quase que confuso. Opa! A gente não dá conta só daquilo que a gente deveria dar. A gente começa a ter que dar conta de um cansaço e de um estresse, porque desafio a gente tem, todos nós. Mas quando nós aceleramos a nossa vida, nós corremos demais, a gente pode correr o risco, na verdade, de não perceber que isso aqui está roubando muito mais a minha força, o meu foco e talvez até o meu chamado do que as próprias situações que eu vou ter que lidar. E nós corremos, não só na nossa vida, mas nós corremos o risco de deixar algumas coisas que são importantes para trás. Porque se você corre, às vezes você vai precisar deixar algumas coisas para trás, porque você não vai dar conta. Ou você corre, ou você pensa. Ou você corre, ou você dá atenção para alguém. Ou você corre e trabalha, ou você passa tempo com a tua família. Ou você corre e cuida, simplesmente para não cair e não ver que tantas coisas importantes estão ficando para trás. A gente pode correr de muitas coisas. A primeira que nós podemos correr, pasme você, é de nós mesmos. Você sabia que se você entra numa agitação, num dia a dia constante, você vai ficando para trás? De repente você pergunta: cadê eu? Cadê aquele homem? Cadê os meus sonhos? Cadê os meus projetos? Tem um livro que uma vez eu li, não lembro o nome, e não me pergunte, porque se eu parar para pensar, fora
do que eu planejei, eu já era. Mas esse livro falava de uma geração toda, tratava sobre jovens, e falava sobre jovens que cada vez mais estavam chegando tarde em casa. E ele chegava a uma conclusão: esses jovens chegavam tarde em casa porque eles não podiam, ou melhor, seria muito difícil para eles, 15 minutos que fosse de lucidez, onde eles iam olhar para eles mesmos e perceber o que estava acontecendo. Valeu, irmão, tamo junto. E isso pode estar acontecendo conosco, e a gente não percebe. Os meus sonhos, os meus projetos e a minha vida. Eu não tenho tempo para essas bobagens. Eu não tenho tempo para essas filosofias cristãs. Eu não tenho tempo para ficar 1 hora, meia hora, 15 minutos comigo mesmo, e muito menos com Deus. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta, mesmo que eu perceba que aquilo para mim está roubando a minha energia, está roubando a minha vida. Se eu, de alguma forma, não conseguir fazer um movimento, eu não saio desse lugar. E a minha história, a minha vida, os meus sonhos, de alguma forma, quando der, eu olho para eles, porque tem algo que está acontecendo comigo, e isso é muito importante. E como eu vejo todo mundo vivendo desse jeito, é assim. A segunda coisa que nós podemos não perceber, mas que está passando por nós, e que é muito importante, são as nossas próprias responsabilidades. Você é responsável como pai, você é responsável como mãe, você é responsável como marido. Existem papéis. Você é responsável como amigo. Você é responsável no sentido de um dia você perceber que relacionamentos passaram por você, eram importantes, mas infelizmente a tua correria fez com que você não assumisse algumas responsabilidades que são só tuas. O que nós vamos falar diante de Deus quando um dia Ele nos falar a respeito de grandes coisas que Ele tinha para nós? Tantas pessoas que passaram pela nossa vida. Será que a gente vai conseguir usar isso como um argumento válido? Deus, eu estava na correria, tudo passou muito rápido, estava cansado, nem pensei direito, eu só fui. Hoje, pelo Espírito Santo, quando eu olho para algumas coisas que nós
como família já vivemos, eu como pai, eu fui pai muito cedo, pelo menos para mim, tinha 26 anos. Às vezes eu falo, poxa, eu podia ter feito diferente. E às vezes um consolo vem, não, eu agia conforme a luz, o conhecimento, a sabedoria que eu tinha. Mas lá no fundo, eu olho, e muitas vezes eu me lembro que o Espírito Santo, em meio à minha correria, falou, para. Ninguém vai fazer isso por você. Não deixa a correria roubar você, de você mesmo, e nem das tuas responsabilidades. São tuas. E eu preciso achar um jeito, porque nós podemos estar correndo das nossas responsabilidades, talvez por medo de enfrentá-las, talvez porque nós sabemos as consequências, mas responsabilidade é responsabilidade. Vida é uma só. E quem escolhe como a gente caminha, como a gente corre, somos nós. Nós temos a liberdade de mudar o ritmo das nossas vidas. Nós não estamos vivendo mais sobre escravidão. Um Deus bom, que te ama, que é o teu Pai, pode abrir novas portas quando você entende que é hora de parar, de correr em esteiras que você percebe que não estão te levando para lugar nenhum. Mas a gente vai. A gente não tem muito tempo para lidar com essas coisas. Opa, eu acelerei. Calma. Tá tudo bem, Valdinho. Opa. Tá bem rápido. Mas às vezes, o que está acontecendo conosco é que nós estamos correndo das coisas que são eternas. A gente corre muito atrás daquilo que é natural. E tragicamente, nós podemos correr tanto na nossa vida, nos cansar tanto, a ponto de estarmos exaustos, distraídos com algo ou com tantas coisas que são passageiras. Um versículo, pelo amor de Deus, Êxodo 14, versículo 15. Eu li esse texto 2 domingos atrás. Ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Jesus, avançar mais. Eu ouvi direito. Meu pastor está louco. Mas eu encontrei outra coisa nesse texto
que antes de avançar, eles precisaram fazer sobre também uma instrução, sobre uma instrução do Senhor. Ainda Êxodo 14, do 9 ao 12, eu vou ler a parte final, porque em nome de Jesus, você já entendeu a história, e que Deus estava mandando eles avançarem, mas antes disso, eles reclamando da caminhada que eles tinham entrado, correria, reclamavam da água, até da cebola. Quem reclama de cebola? Estava fácil. Eles tinham entrado numa caminhada para as promessas de Deus, mas os inimigos atrás, eles se apavoraram, mas porque tinha um mar à frente, eles não puderam voltar para a correria, eles não puderam fugir, porque simplesmente as nossas correrias, muitas vezes, é o que nos salva, de nós corrermos e não pensarmos, de nós corrermos e talvez não temos que lidar com o silêncio, com a realidade, com a nossa fé, porque à frente tinha um exército, atrás tinha um mar. Talvez alguns obstáculos que Deus coloca simplesmente para a gente não ter saída e ter que parar. Porque aqui no versículo 14 diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem quietos. Moisés disse para aquele povo: é hora de parar. Então vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os inimigos desta forma. Quando eles avistaram o inimigo vindo, eles ouviram do Senhor: o Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Muitas vezes o que nós primeiro precisamos fazer antes de seguir e antes de avançar é se acalmar, parar a corrida, ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus.
que será que nós lidarmos com o silêncio hoje em dia é uma tarefa tão difícil para nós? Por que será que às vezes esse silêncio ele é tão difícil, até mesmo da gente conseguir ouvir algo? Eu acho que para nós, um dos nossos grandes desafios hoje, como homens e mulheres de Deus, que estão, como eu sei que vocês estão, querendo realmente viver uma vida com Deus que vale a pena, que não é religiosa, que não depende de você, que tem o sobrenatural de Deus, que de verdade você encontra a paz, que você encontra sentido, que você encontra as grandes ligações de Deus, aquele mesmo que em Romanos 8, 28 diz que todos aqueles que o amam teriam as suas vidas totalmente coordenadas por Ele, as suas vidas organizadas por Ele. Se nós que estamos neste lugar, nós não conseguirmos, de uma forma diferente daquilo que está acontecendo com o mundo, se nós não conseguimos parar todas as coisas para deixar o Senhor falar conosco, a gente vai conseguir algumas coisas. A gente vai dar alguns passos, mas muitas vezes a sensação vai ser essa: cansaço, dor, sobrecarga. Se eu não fizer, não tem quem vai fazer por mim. E você vai percebendo que tudo bem, algum resultado eu tenho, mas eu creio que existe um lugar que o Senhor, Ele ainda chama os seus filhos, que é a parte, que é no secreto, que é no reservado, que é no silêncio. Uma das histórias eu vejo mais incrível que aconteceu com o homem de Deus na palavra foi o momento que o profeta Elias, ele correndo de também várias situações, afrontas do inimigo. Eu não vou ler esse texto para nós terminarmos e tomarmos uma água, aleluia. Mas ele também, da mesma forma, pressão, será que Deus me livra dessa situação? Ele ouve a voz de Deus, não no meio daquele barulho todo, que às vezes nós também estamos buscando. O texto fala que ele não ouviu o Senhor em meio ao vento forte, não conseguiu ouvir a voz de Deus em meio à tempestade, terremoto, tudo aquilo que faz barulho, tudo aquilo que traz cansaço, que oprime, mas que talvez da mesma forma é o lugar que a gente busca, a gente precisa desesperadamente da mesma forma, um barulho de Deus. Mas o que Elias provou ali foi o favor de Deus numa brisa suave. E eu creio que é o lugar que o Senhor está nos chamando a conhecer. Em meio a esse ano de treinamento, conhecer o Senhor nesse lugar de quietude, mas para isso nós vamos precisar ouvir essa voz do Espírito Santo, que está dizendo da mesma forma para se não todos, quase todos: é hora de se acalmar. Acalme-se. Acalme-se. Eu sei que existe muita coisa para ser lidada, muitos projetos, muitos desejos, muitos sonhos, mas eu vejo o Senhor dizendo para nós, simplesmente, acalme-se.
Acalma o teu espírito, acalma o teu coração em mim, diz o Senhor. E da mesma forma que ele falou ali para aquele povo, estava exausto. Vocês, dessa forma, vão experimentar como nunca antes o favor de Deus. Porque nós também não podemos negar que nós estamos tão cheios de algumas coisas que a própria religião foi trazendo para nós, que faz com que a gente também precise fazer muito para receber algo até de Deus. Precisamos pagar um preço, nós precisamos fazer algo, nós precisamos produzir algo. Mas o incrível do nosso Deus é que Ele pode falar isso para nós. Eu conheço vocês, e eu, que poderia pedir algo para vocês, eu mesmo, o Senhor, eu posso dizer: acalme-se. Eu não sei se essa palavra, ela vai entrar em apenas uma área da tua vida, ou se ela vai precisar se encaixar perfeitamente num novo mecanismo para gerenciar todas as tuas ações, a tua vida, os teus pensamentos. Mas eu creio que é o momento de você buscar o Senhor no silêncio, parar todas as coisas. Eu não estou falando para ninguém amanhã não ir trabalhar e nem lavar mais a louça. De repente a mãe fala: e essa louça, né? Acalma-se, mamãe. Você vai ver o livramento que o Senhor vai trazer, né? Leva o lixo, acalme-se. Não é isso. É um barulho interno que está dentro de nós. E nós vamos precisar calar esse barulho, esses ruídos, para que Deus possa mostrar para nós uma nova realidade e condição que nós precisamos entrar. A gente vai continuar vivendo intensamente. A gente não vai alugar uma chácara e todo mundo lá para essa chácara. A gente coloca um uniforme, começa a fazer pão integral, e a gente faz uma escala e fica vendendo, e a gente se sustenta e fica ali, né? Daí o Douglas canta uma noite, na fogueira. Daí o Richard traz uma reflexão. A gente vai para a cozinha, faz pão, vende pão. Imagina, aquele ritmo bem, né? Não é isso. Nós vamos continuar vivendo intensamente. Mas é diferente quando nós vivemos intensamente, sem barulho dentro de nós, sem uma exaustão e sem um caminho que é o que Deus está mostrando para nós. Algumas coisas, é claro que nós vamos precisar deixar de escutar, de fazer, mas eu creio que essa vai ser uma experiência que você vai precisar viver com o Espírito Santo, Ele mostrando para você aonde está o barulho na tua vida e o que você vai precisar silenciar. Amém? Vamos orar por isso. Feche os teus olhos. Ainda nesse silêncio. Nesse lugar da brisa suave. Nesse lugar onde nós não precisamos ter pressa para sair. Às vezes você não tem conseguido ler a palavra. Às vezes você não tem conseguido orar, simplesmente porque o barulho é muito alto. Nós nos desacostumamos com o silêncio.
o Senhor está te esperando no silêncio. Senhor, assim como a tua palavra nos diz, que o Senhor, Deus, nos encontra no silêncio, na brisa suave, no lugar onde todas as vozes, o barulho das tempestades, o barulho dos nossos medos, o barulho dos nossos traumas são calados. Pai, são tantas coisas que nós podemos estar fazendo sem entender, Deus, que são correrias, que podem ser, Pai, entregues. Às vezes nós estamos correndo do nosso passado, Deus. Nós Pai, nos envolvemos com tantas coisas, com medo, Deus, da entrega do nosso presente, do nosso futuro, e tudo vai sendo atropelado, Senhor. Mas, Pai, o Senhor, Deus, o Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece, Pai, cada uma das vozes que, Deus, ficam gritando dentro de nós, que às vezes ficam como que nos assombrando, Deus, que ficam ali tentando tirar a nossa paz, Pai, falando, Pai, e falando e tentando nos convencer, Pai, todos os dias, todas as manhãs, que algumas coisas não acontecerão, que é apenas uma corrida inútil que nós estamos fazendo, que nós não teremos resultado. Deus, nós, Pai, queremos entregar, Senhor, Pai, a nossa mente nessa noite, o nosso coração ao Senhor, Deus. Pai, cada voz que tem, Deus, feito tanto barulho dentro do nosso coração, tanto barulho, Deus, na nossa mente, e tem nos afastado daquilo que é o teu silêncio, a tua paz. Nós, Pai, nessa noite pedimos a tua ajuda, Senhor. O Senhor está falando para nós, simplesmente acalme-se. E nós, Pai, queremos, Deus, Pai, te pedir, Senhor, nos ajuda, Pai. O Senhor também nos diz para quando nós estivermos assim, exaustos, sobrecarregados, para que nós, Pai, pedíssemos o teu alívio, e o Senhor viria e traria o seu alívio, Deus. E nós estamos agora, Senhor, num lugar profundo, Deus, da nossa alma, do nosso sentimento, Pai. Deus, e nós pedimos para que o teu Espírito Santo agora, Deus, com liberdade, Pai, entre em cada um desses quartos nossos, Pai, que estão, Pai, com coisas ligadas, fazendo barulho, como uma televisão ali incessante, ligada, trazendo notícias, trazendo tragédias, trazendo coisas que vão, Deus, trazendo medo, que vão, Pai, alimentando, Pai, Senhor, a nossa, Pai, falta de esperança. Senhor, nós te pedimos, entra, Pai, entra, Espírito Santo, o Senhor que tem nos chamado a nós nos acalmarmos diante da tua presença, entra, Pai, com o teu Espírito Santo em cada cômodo, Deus, da nossa casa. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor, Pai, desligue sons que não são teus, para que o Senhor interrompa um processo de ruído que está nos nossos ouvidos há anos. Pai, nós queremos viver em paz. O Senhor, Deus, é a nossa paz, e o Senhor disse, como uma promessa tua, que o Senhor nos daria a paz, e nós só podemos ter essa paz, Deus, se o Senhor fizer este milagre dentro de nós, silenciando os nossos barulhos, os ruídos que foram provocados por situações, por traumas, por medos, por palavras de pessoas. Simplesmente, Deus, com a tua mão poderosa, agora, Senhor, desliga
esses barulhos dentro de nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Pai. Amém. Vamos ficar em pé. A gente pode ainda adorar ao Senhor, que está aqui nessa noite, ministrando aos nossos corações, trazendo uma paz dentro de nós, silenciando os barulhos. Eu creio que quando nós estamos assim, a gente entra num lugar também mais profundo de adoração. Se permita agora, no silêncio da tua alma, na brisa suave que o Espírito Santo está trazendo aqui neste lugar, permita que o teu espírito agora, sem ouvir nenhum outro ruído, nenhuma outra voz, adore o Senhor de uma forma doce. Não fique com a sua voz agora, a sua boca fechada. Libere um canto de adoração ao Senhor. Você é livre, livre. Você é livre para adorar ao Senhor. Sim, Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás mover de novo.
irás mover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás mover de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás mover de novo. Eu creio em ti. Senhor, nós queremos ainda te pedir perdão, Deus, com aquilo que nós estamos fazendo, Deus. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nós não sabemos viver assim, Deus. Mas o Senhor está nos fazendo novo, Deus. Nós nascemos de novo, Senhor. E nós, Pai, não queremos viver como nós vivíamos antes, Senhor. A Tua palavra, Deus, nos lembra a respeito de Jesus, que Deus saía do meio da multidão, da correria, para Deus ficar contigo, Senhor. E Pai, agora eu imagino este lugar, Senhor, que era um lugar de silêncio, Deus, de descanso profundo. Pai, nós queremos aprender, Senhor, contigo a viver assim, porque não é natural para nós, Senhor. Pai, nós não conseguimos, tem algo agora acontecendo aqui, Deus. Tem algo agora que é uma luta ainda dentro de nós, Senhor, que é tão automático, Senhor. Com os nossos compromissos, com as coisas que nós precisamos fazer e encerrar. Deus, nós não sabemos viver assim, Pai. Nós não sabemos viver, Deus, Pai, no silêncio. Nós não sabemos, Pai, viver sem ter uma atividade, sem ter, Pai, uma próxima coisa, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, a permanecer neste lugar. Deus, eu creio que este é um lugar, Pai, que o Senhor, Pai, quer tratar conosco, que o Senhor quer falar tanto conosco, Deus, mas nós precisaremos gastar tempo neste lugar, que se chama silêncio. Nos ensina, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Amém, igreja? Queria te desafiar a você nessa semana brigar com a sua natureza, brigar com a sua carne e fazer algo para você propositalmente ficar em silêncio diante da presença de Deus. Talvez você vai precisar fazer um exercício diferente daquele que você costumeiramente faz.
liga uma música diante do Senhor e lê e fala. Pelo menos alguns minutos. Já pensou você conseguir ficar 10 minutos quieto, em silêncio, sem falar nada, sem pedir nada, só em silêncio diante da presença de Deus? Eu creio que Ele vai falar coisas muito, mas muito importantes para você nessa semana, neste lugar. E eu nos desafio, todos nós, estarmos neste lugar durante essa semana, amém? Não deixa isso passar. Eu creio que Deus vai trazer algo importante para você neste lugar essa semana. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, nós te agradecemos pelo Teu amor, nós te agradecemos pela Tua graça, nós te agradecemos pela Tua misericórdia, nós te agradecemos porque o Senhor continua insistindo conosco. Quem somos nós para o Senhor nos chamar para a Tua presença? Mas, Senhor, nós te agradecemos, tamanho amor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. Em